Isso, já coloquei aqui, Burian. Tá. Então, eu já vou começar e a gente já vai andando, ok? Vamos lá, então. Olá a todos, eu sou Reinaldo Burian, sou Business Developer da Orbicon na área de Utilities. Eu gostaria de agradecer o interesse de todos pelo assunto que iremos abordar hoje à noite, em especial aos professores Luiz Gustavo, ao professor Pedro, ao professor Gustavo Gonçalves, aos professores da casa, aos professores da Estácio, aos alunos que estão presentes, aos meus amigos do Brasil, aos amigos da Orbicon, que hoje se encontram, e aos amigos do Canadá. Hoje, nossa pauta terá como objetivo discutir a conectividade do Smart Grid, de soluções Smart Grid, utilizando ferramentas IoT. Tudo isso integrado via satélite. Para começar, eu já inicio aqui com algumas soluções que estão implementadas aí no mercado. Tem mercado brasileiro, tem mercado de toda a América Latina. Eu sou um business developer que eu sou dedicado ao Brasil, principalmente, e todos os países latino-americanos. Essa primeira operação aqui é uma instalação feita no Rio Grande do Sul, o Santa Catarina, entre Rio Grande do Sul, está lá para baixo do sul do Brasil. Foi uma das primeiras instalações que fizemos. Eu vou detalhar um pouco mais, mas basicamente eu estou integrando um religador. Eu vou explicando depois, no momento de Smart Grid, o que é um religador. Praticamente é uma chave inteligente, é uma chave de distribuição de energia elétrica inteligente e que possui controle microprocessado. Esse branco aqui que você está vendo, bem pequenininho no meu mouse, é o terminal satelital da Orbicon. Essa segunda aqui é uma solução que foi implementada em Minas Gerais. Também esse pontinho branco aqui, ó, é o nosso terminal. E você observa que são religadores diferentes. Esse religador é um Noja, esse religador é um Cooper Power System, hoje Eaton. Essa solução, como eu estava até comentando com o professor Gustavo, essa solução também é uma solução, mas é uma solução lá para cima, está na ponta do Peru, num lugar extremamente remoto. O que você vê aqui é parte da Cordilheira dos Andes, e você vê, praticamente não existe ninguém, não existe nenhuma tecnologia de comunicação. O objetivo é conversar com vocês, vocês alunos, vocês profissionais que também trabalham, vocês alunos de controle, de automação, como eu posso integrar diferentes tecnologias e, em certo sentido, poder desenvolver e poder trabalhar com situações diferentes, com tecnologias diferentes, e integrar todas essas tecnologias. Um pouquinho aqui do resumo, né? Isso é um resumo, fizemos bastante coisas. Meu nome é Reinaldo Burian, como eu falei para vocês. Eu tenho a graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, em 1995. Tenho mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo também. E tenho um doutorado pela mesma universidade em 2009. Eu também tenho um pós-doc na Universidade Federal do ABC, os 3 primeiros trabalhando diretamente com engenharia elétrica, trabalhando com confiabilidade em sistemas computacionais, o doutorado trabalhando com alocação de equipamentos de distribuição de energia elétrica utilizando algoritmos genéticos. Tenho uma especialização em marketing de distribuição de energia elétrica pela Universidade de Madison University, dos Estados Unidos. Fui professor no curso de MBA em Automação Industrial do PES, Programa de Educação Continuada em Engenharia, da USP também, e atuei como engenheiro, e ainda atuo como engenheiro, e atuei em diferentes empresas, como Allen Bradley, Rock Automation, Cooper Power System, Lavio Motores e alguns projetos, inclusive na COSIP. Na parte acadêmica, gostamos também de escrever. Eu tenho um livro de cálculo numérico, da LTC, um livro desde 2007, um livro que está no ar, e sou coautor do livro Mathematical Tools for Applications in Artificial Intelligence, com o professor Augusto. Né? Esse livro está no Prelo, está em processo de revisão e deve entrar no ar aí o mais rápido possível. Gostaríamos de lançá-lo em agosto. Atualmente, eu sou Business Developer na área de Utilities, na Orbicon. A Orbicon é uma empresa americana e eu estou no escritório canadense.
A Orbicon é dita como uma das principais players em termos de IoT, de soluções IoTs, ou soluções em IoT, ou Internet das Coisas, para quem não viu a apresentação do professor Augusto ontem, e ela integra diferentes equipamentos, diferentes que a gente chama verticais. A gente tem hoje 5 grandes verticais que trabalhamos junto, podemos até aumentar um pouco umas 6 verticais hoje, com diferentes possibilidades em termos de frota de caminhões, em termos de óleo e gás, em termos de SCADA. Eu vou, durante a apresentação, me referir à escada, mas o correto é SCADA, Supervisory Control e Data Acquisition. É um acrônimo para sistemas também utilizados em automação, que, na realidade, gerencia essa informação de campo, gerencia essas informações de processo. E tem a parte de mineração, tem a parte de barcos, né? Tem a parte de governos, aplicação para governo, principalmente governo americano, caminhões Caterpillar, a parte de caminhões refrigerados, como Walmart, como McDonald's e outros pelo mundo afora. Vamos dar um pouquinho. A agenda de hoje, em termos de agenda, iremos discutir o processo de transformação pelo qual não somente vocês como alunos, mas um processo de transformação pelo qual todos nós passamos hoje. E, a partir daí, qual é o modelo de negócios em termos de eletricidade que estamos vivendo hoje? Um pouco do que é o Smart Grid, que se fala bastante hoje, isso é um jargão que tem se falado bastante, ou redes inteligentes, ou um grid inteligente. Se fala várias maneiras, né? O nome é um nome que talvez não valha a pena fazer a tradução, mas o que é o Smart Grid? A tecnologias de conectividade que temos hoje, há um pouco de automação da distribuição da engenharia elétrica, a solução Orbicon, comunicação satelital Orbicon. A quem se destina esse tipo de solução? Um pouquinho de tecnologia, solução e arquitetura, alguns resultados que obtivemos e conclusões. Okay? Basicamente é isso. E é uma conferência aqui, é uma palestra, mas também é um bate-papo com vocês. Depois vai ter um tempo para perguntas também, se vocês quiserem fazer perguntas, não há problema. Mas o objetivo é que vocês consigam ver qual o estado da arte, quais as possibilidades que vocês têm em termos de trabalho. E vocês vão ver que o mundo da eletricidade não é somente eletricidade. Hoje você tem integração de realmente uma quantidade muito grande de diferentes tecnologias que estão evoluindo, e evoluindo dia a dia, evoluindo a momento, ok? Vamos lá para um pouquinho de transformação. A gente diz isso, a gente fala aqui nos processos de transformação. Tem vários nomes, processos diferentes, revoluções. Então, basicamente, para quem está nessa área, começa isso em termos de revolução industrial. Começa isso em termos de quando se começa a utilizar o cavalo a vapor, o James Watt, que começa a trabalhar com isso, e a partir dessa produção mecânica, eu consigo gerar processos, eu consigo descrever, eu consigo trabalhar e criar empresas a partir desse processo, entendeu? A partir do processo de produção mecânica, produção baseada principalmente no vapor. A Revolução Industrial começa aí, depois vocês vão ver que é muito importante em termos de smart grid, como que isso se traduz em termos de smart grid. Então, começa com a Revolução Industrial, que depois passa por uma revolução da eletricidade, e que aí eu começo a fazer o processo de produção em massa. Um pouco parecido seria o início da produção, o início da produção de processo, do processo industrial que a gente conhece hoje, que vocês aprendem na universidade. E nesse momento começam a ter preocupações como Taylor, Fayol, grandes escritores e principalmente estudiosos de como eu consigo trabalhar em termos para melhorar processos industriais. Começa a ser escritos processos industriais. Tem pessoas como
o Sloan Jr., Alfred Sloan Jr., que começa a escrever a partir de um livro, por exemplo, um livro muito interessante, Meus Anos com a General Motors, My Years with General Motors, e que ele escreve como ele trabalha toda a cadeia de produção e depois os fornecedores, de maneira que consiga criar uma GE forte até os dias de hoje com General Motors e Chevrolet. Isso já começa, estamos falando aí mais ou menos 1946. Aí tem o processo do pós-guerra, que foi um processo, infelizmente, que houve a guerra, mas foi um processo de muito fomento em termos de tecnologia. Foi aí que começaram a ser criados os primeiros computadores. Hoje você tem a história do ENIAC, o UNIVAC, tem até os filmes, A Máquina que Pensava, e aí vai. Foi o que ocorreu. Foi o berço, praticamente, o surgimento dos primeiros computadores amarrados aí, e depois a automação industrial começa a tomar forma. Estamos falando aí perto dos 2000. Por quê? Porque em 1980 começa a chegar no Brasil, 1990 você começa a ter computadores e você começa a ter a integração desses computadores no final dos 1900. 1998, 1999. Quando você entra no 2000, você já tem a base, a informação tecnológica para ter um processo de automação industrial, que depois vocês vão ver na universidade, alguns já viram, tem o modelo da Purdue University, e que eu começo a trabalhar com chão de fábrica, o Sensor Bus, Data Bus, Field Bus, e aí no fim eu chego no Data Bus lá em cima. Então é Sensor Bus, Device Bus, Field Bus e Data Bus, que eu vou integrando diferentes camadas. E você vê que parte desses modelos sempre trabalha com camadas. Modelo OSI da ISO, modelo de automação da Purdue University, e onde até o Augusto apresentou o modelo de internet das coisas, IoT, também trabalhando em camadas, porque você precisa transmitir a informação que está no processo, seja ela chão de fábrica ou não, e mandar depois para o corporativo. Por quê? Porque a indústria precisa receber aquela informação, tratar aquela informação e depois tomar decisões. E decisões rápidas e certeiras. Então, mais ou menos, são esses os processos de transformação que você tem na história. Alguns atores quebram mais em 2, 3 pontos aqui, mas isso já nos dá uma ideia bem interessante de como eles são quebrados hoje, como são analisados. Por isso que eu falei para vocês, para prestar atenção na questão do modelo da Revolução Industrial. O modelo de negócios em eletricidade, que é utilizado pela maioria das concessionárias de energia elétrica, ele tem servido a indústria por mais de 100 anos. Isso é verdade. Então, o que acontece? É um modelo que foi praticamente embasado na Revolução Industrial e que praticamente ficou estagnado por mais de 100 anos, ou por aproximadamente 100 anos. Hoje, esse setor elétrico, essa indústria elétrica ou parque elétrico que você tem, ele está passando por uma transformação. A transformação referente também à parte da integração dos sistemas. Por isso que está passando por uma transformação. E ela é estimulada principalmente pela tecnologia da informação, a chamada TI, que é aplicada e está sendo aplicada em termos de software, em termos de rede. Hoje, com o surgimento dos IoTs, Internet das Coisas, com os dispositivos IoT, hoje, com o surgimento da inteligência artificial, amarrada a machine learning, depois deep learning, e depois sendo aplicada a inteligência artificial, está impactando diretamente ao power grid, que é fisicamente a rede de distribuição que você tem. Então, muita gente chama de grid, outros de power grid, mas o power grid tradicional é isso que você tem visto. Isso gera uma profunda transformação e eu posso dizer que é uma transformação sem precedentes na história em termos de eletricidade. Aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho um panorama do Smart Grid. O Smart Grid que eu tenho aqui, eu até dar um totozinho que eu tenho aqui, ó. Tem uma animação na bandeirinha aqui. Então, o que acontece? O Smart Grid que eu tenho hoje é um Smart Grid que advém do termo Power Grid e é usado principalmente para suportar operações no ambiente de eletricidade. Que operações? Operações na geração, transmissão, distribuição e medição.
O Smart Grid ele vem no sentido de tornar a rede mais inteligente, por isso que alguns não traduzem e chamam de redes inteligentes, de maneira que você consiga tornar uma rede automatizada, que você consiga enviar comandos, realizar controle e, principalmente, analisar os dados vindo de campo. E, de preferência, de um tempo real. De preferência, do tempo mais... que ele seja mais real possível. Não existe tempo real, senão ele é a realidade. Mas o que acontece? Muitas aplicações necessitam ter um tempo muito diminuto para enviar as informações. A solução aqui que a Orbicon trabalha é uma solução que permite ao Smart Grid obter informações de campo, e aí que vem a grande sacada. Operações com elevada confiabilidade e disponibilidade do canal de comunicação. Eu vou falar isso várias vezes. Utilizamos uma chamada rede M2M, ou machine-to-machine, ou máquina-máquina. É uma rede industrial, também utilizada em processos industriais, mas é uma rede que preza principalmente por confiabilidade e disponibilidade do canal de comunicação. Com isso, eu consigo integrar uma ampla gama de equipamentos de proteção e medição. Que equipamentos que são esses? São religadores, são chaves inteligentes, chaves de manobra, reguladores de tensão, banco de capacitores, indicadores de falta, medidores, smart meters, tanto para grandes consumidores quanto pequenos consumidores. Agora estamos caindo também nos pequenos consumidores. E, principalmente, esses equipamentos, eles podem estar em regiões em que não haja cobertura de tecnologia de comunicação. O que é cobertura? Não tem uma cobertura de rádio, não tem uma cobertura de celular, não tem uma cobertura de fibra ótica. Então, teoricamente, esse equipamento, por exemplo, um religador, ele ficaria cego. Ele não conseguiria mandar as informações para uma central de operação, aqui, um centro de controle, eu chamei de SCADA, aqui. E o que acontece? A grande sacada é conseguir conversar com esses equipamentos, conseguir enviar comandos, conseguir realizar controle e, principalmente, afetar diretamente a proteção desses equipamentos. Com isso é um primeiro passo que eu tenho para obter um smart grid confiável, sob o ponto de vista de proteção e medição, e, principalmente, preparar para uma futura integração. Aí que vem o ponto de vocês. Mas você vai falar, mas, meu amigo Reinaldo, hoje eu trabalho como engenheiro de controle, eu não vou trabalhar como engenheiro de distribuição. Hoje, tudo que eu falei aqui está integrado com redes de telecomunicação, está integrado com equipamentos de proteção. Nós iniciamos a solução por meio de religadores no sul do Brasil. O que é iniciar a solução? Nós temos, eu vou até ter uma tela, depois eu vou mostrar, nós temos terminais satelitais, e esses terminais satelitais de telemetria, que foram originalmente projetados para ser usados em carros, caminhões, podem ser programados. São os terminais programáveis. E você pode programar com linguagens parecidas, por exemplo, com a linguagem C. Hoje, a gente trabalha com uma linguagem chamada Lua, que, por coincidência, foi uma linguagem desenvolvida no Rio de Janeiro pela PUC. E na realidade, é um script de C. Então, o que você está falando? Eu estou falando que você, futuro engenheiro, que você, jovem engenheiro, que você, engenheiro sênior, você pode trabalhar na programação desses terminais, você pode trabalhar na integração desses terminais com religadores, você pode trabalhar no desenvolvimento de soluções SCADA ou SCADA System, você pode trabalhar na área de análise de dados, o Data Analytics, preparando esses dados depois para uma análise em termos de um data mining, em termos depois de uma aplicação de uma inteligência artificial. Lógico, isso é um processo. Não vai sair, ele vai sair falando inteligência artificial amanhã. Não. Muitas empresas, hoje, tem empresas de tudo quanto é tipo. Quando eu falo empresas, são concessionárias, são cooperativas de energia elétrica. Hoje, muitos se encontram com o que a gente fala no estágio 1. O estágio 1 é o Power Grid, simplesmente tem a rede de distribuição.
No Brasil, a grande maioria se encontra, seria no estado 2 para 3. O nível 1 para 2, ou estado 1 para 2, é um nível que eu começo a integrar os equipamentos. 2 para 3, eu já tenho, por exemplo, os religadores, os reguladores de tensão, banco de capacitores e outros, smart meters, falando com a central de controle. Estado, vamos colocar aí, 4 para 5, eu começo a migrar as informações para uma nuvem. Olha a nuvem. Se tem nuvem, eu tenho que ter desenvolvimento web. Se tem desenvolvimento web, precisa ter alguém que consiga desenvolver esses middlewares que a gente chama, para depois conversar com aplicações em nuvem. Estamos falando de Amazon, Azure e outras soluções. Caramba, então você falou no mínimo já 4 possibilidades que você tem para o engenheiro de controle trabalhar. Sim, mas o conhecimento, por exemplo, em protocolos de comunicação. Aqui, a implementação dos religadores, inicialmente, foi escolhida iniciar por religadores, porque esses religadores possuíam controles microprocessados que falavam em um protocolo chamado DNP 3.0, Distributed Network Protocol, que era o protocolo padrão desses religadores que foi implementado diretamente no terminal satelital. Depois, isso migrou para as fábricas, que são os grandes consumidores, utilizando medidores, smart meters. Então, a gente parte nesse período aqui, ó, que eu estou aqui após a subestação, eu chamo de microgrid. Quando eu entro na fábrica, eu tenho grandes consumidores e pequenos consumidores. Estou falando de fábrica, hospitais, estádios, grandes consumidores. E aí a gente foi para as residências, ok? Nas residências, você pode ter medidores inteligentes, como já tem, mas precisa ter integrar de uma outra maneira. Você pode integrar de outra maneira, por exemplo, com redes LoRa. Caramba, tantos nomes, sim, tantos nomes, e você tem uma variedade muito grande de possibilidades. Nesse momento, eu já consigo integrar com carros elétricos. Observa, o Augusto ontem bem mencionou, professor Augusto, carros elétricos são diferentes de carros autônomos. Hoje estamos em uma transição. Alguns países como Canadá, Estados Unidos, já tem, inclusive, táxis autônomos. O Brasil vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. Com isso, eu consigo integrar veículos elétricos. E esse veículo começa a fazer parte do meu microgeneration, ou microgeneration, ou microgeração. Eu começo a utilizar ou reutilizar a energia da bateria do carro para ser utilizada na casa e depois, por exemplo, à noite, eu realimento novamente a bateria do carro, que é quando a energia está mais barata. Eu consigo fazer esse balanço ouro sazonal, que é legal. Então, eu tenho possibilidades de circuitação, eu tenho possibilidades de integração, eu tenho possibilidades de encher a casa de IoT para controlar tudo que eu tenho, e aí eu tenho um ganho de energia. Eu também posso integrar subestações, ativos de prédios, eu posso integrar equipes de operação, dispatch, por exemplo, que é despacho, são, por exemplo, picapes que fazem despacho para as equipes de manutenção, que vão realizar tarefas, vão realizar a manutenção, que é um dos grandes vilões da eletricidade. Posso ter fazendas solares aqui, integração em fazendas solares. Eu posso integrar os terminais Orbicon em fazendas solares e eu também posso integrar em fazendas eólicas, além de trabalhar no armazenamento. Tudo isso é o Smart Grid. Não é uma coisa separada, é tudo integrado. Como eu falei, geração, transmissão, distribuição e medição. Tudo isso chegando com essas informações no SCADA. E observa que o SCADA hoje também está passando por uma transformação. Ele está caminhando para a nuvem. Então, vocês, meus amigos, vocês estão no meio de uma grande transformação de tudo isso, ok? E é uma das grandes transformações que vocês têm que perceber que tem ocorrido mudanças e vão ocorrer mudanças para sempre. Não tem como, as mudanças vão ocorrer. Aqui eu tenho 3 tecnologias que são basicamente as tecnologias que utilizamos nesse tipo de aplicação. Ou seja, eu tenho o rádio, eu tenho a fibra ótica e tenho o celular.
E depois eu vou mostrar como que o satélite pode complementar, pode substituir cada uma dessas aplicações. A inicial, podemos dizer aí, a inicial que ocorreu, são aplicações de rádio. Eu comecei a trabalhar com isso, eu trabalhei com isso daí em 1998, nos Estados Unidos, a gente já trabalhava com rádios instalados dentro do religador. O rádio é uma boa opção em algumas áreas, e ela foi uma excelente solução, excelente, excelente, quando surgiu no passado. E é interessante falo passado, dá a impressão que é 200 anos atrás. Não, estou falando de 20 anos atrás, 15 anos atrás, já é passado. Daqui a pouco passado vai ser 5 anos, 10 anos. Hoje, podemos dizer, no entanto, que os custos iniciais para a instalação de rádio são elevados. São elevados devido à necessidade de se ter uma infraestrutura que seja abrangente, que abranja toda uma região. E também eu tenho que ter uma equipe especializada para a instalação e principalmente manutenção. Novamente, um dos grandes vilões da história, um dos grandes vilões da distribuição é a manutenção, em termos de custos elevados. Esse uso dessas torres, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, torre de transmissão de sinal, ela torna a cobertura limitada, de maneira que eu vou cobrir também uma área limitada. E cada vez mais as redes estão se expandindo com esses equipamentos, que a gente pode chamar de equipamentos de IoT, tem controles, tem borneira, tem PLC, e são também equipamentos IoTs que têm que ser integrados, mas eles estão se descentralizando. Um problema na torre, no rádio, pode afetar um grande número de religadores ou equipamentos. E tem ocorrido muitos roubos. Infelizmente, a gente tem de tudo, não só no Brasil, como outros países também. Tem ações de vandalismo e tem ações de roubo também. Infelizmente, é o que a gente tem observado. A fibra ótica, eu adoro a fibra ótica. Eu sou engenheiro eletricista também, sou engenheiro como vocês, e a fibra ótica, ela sempre foi uma excelente solução. É fantástica a fibra ótica. Porém, fantástica sob ponto de vista técnico, porém os custos de implantação são altos. Eu não sei se vocês, acho que vocês vão ver na universidade, ou para quem não viu, ou para quem já saiu, você tem equipamentos especiais para fazer, por exemplo, a solda de fibra ótica. É uma coisa muito delicada e tem que ter alguém treinado para fazer isso. E eu preciso ter alguém especializado, principalmente para manutenção e manuseio dessa fibra. Assim como o rádio, ela também requer uma infraestrutura que é bastante complexa e técnicos especializados. Não tem jeito. E uma vez que ela seja implantada, torna-se difícil e caro, principalmente, que eles chamam de expansão e para garantir uma boa cobertura. Eles têm um termo chamado, eles chamam de problema da última milha, que essas instalações elas ficam engessadas. E se houver necessidade, por exemplo, de instalação de equipamento em uma região para frente, por exemplo, um assentamento, um loteamento que está surgindo, eu tenho que esperar, às vezes, 2, 3 anos, dependendo do tipo de companhia que eu tenho, para conseguir instalar. Com a solução Orbicom, por exemplo, eu posso instalar amanhã, não há problema. E depois eu posso mudando o equipamento na medida que eu vou precisando, que eu vou tendo mais pontos para ser instalados. Ok? Isso é um ponto interessante. Uma outra solução bem legal, vocês conhecem muito bem. Hoje o celular faz parte vamos dizer, do corpo, né? do jovem, do corpo do ser humano. Né? Se você tem algum problema, alguma doença ou algum problema, você tem que ir no médico, você tem que ir com o celular, você está no celular para tudo. Né? Então, você está no celular o dia inteiro e você fica com o celular. O jovem hoje não tem problema absolutamente nenhum. Eu tenho também filhos da idade de vocês, mas o jovem hoje, ele fica com o celular o dia inteiro. Né? Ele costuma dizer que se ele tem um problema de saúde, ele leva primeiro o celular para arrumar. Hoje, a tecnologia celular, ela ainda continua bastante difundida e utilizada. Porém, com o aumento da demanda e problemas de estabilidade de sinal, problemas de insaturação, flutuações de sinal, ela acabou perdendo campo para aplicações satelitais, principalmente em áreas remotas e que você não tem essa cobertura.
O professor Augusto falou ontem do advento do 5G, do 6G. Deve haver alguns problemas aí, principalmente de implantação disso tudo. O celular, ele é projetado para transmitir voz e não projetado para transmitir dados. Por isso, nós temos ainda muitos problemas de saturação, principalmente de sinal. E problemas que eles saem do ar durante fenômenos climáticos, por exemplo, como tempestades. Com o satélite não ocorre nada disso. Isso é um ponto que você tem que levar bastante em conta. O celular é fantástico, é barato, mas não está funcionando mais em determinadas soluções. Que não é problema, não é nada de errado, porém o que? Esses elementos integrados, principalmente com o advento do IoT, em zonas que você não tem cobertura, aumentou muito. Você tem um número infinitamente grande de equipamentos e dispositivos IoT. Automação da distribuição. Cheguei aqui no slide. Isso daqui é uma instalação que foi realizada no sul do Brasil. É uma solução que foi instalada, implementada numa solução completamente remota. Eu cortei uma parte aqui, mas havia vaquinhas, boizinhos, negócio bem bucólico aqui, seria bem bonitinho. Não tem nada de rádio, não tem celular, não tem fibra ótica, não tem absolutamente nada. Isso a gente chama de uma aplicação de automação da distribuição de energia elétrica, ou DA em inglês, Distribution Automation. Ela tem mais ou menos hoje em torno de 6 a 7 anos. Essa aplicação não perdeu nenhum frame de dados, tanto do SCADA para o religador, quanto do religador para o SCADA. Para quem nunca viu um religador, isso é um religador. É uma chave eletromecânica que ela abre e fecha. Ela abre e fecha, interrompe ou não interrompe, e ela tenta religar no momento de falha. Caiu uma árvore encostou aqui nos cabos aqui de distribuição. O que acontece? Gerou um curto-circuito. Ele tenta até 4 vezes fechar e ver se a árvore, por exemplo, voltou. Né? São chamadas falhas temporárias. Ok? E se não fechou, se a árvore continua em cima dos cabos aqui, é uma falha permanente. Então, basicamente, o religador é um filtro de faltas ou falhas ou curtos-circuitos ou outages temporários. Ele praticamente é uma chave de abre e fecha. É um interruptor bonito, gigante. Esse cara é um religador da Cooper Power System, da marca Nova, New Operator Vacuum Actuator. E você tem aqui garrafas de vácuo de interrupção, uma estrutura em epóxi, é uma coisa bem legal, um dos mais modernos que tem. Mas esse cara sozinho não faz nada. Então, ele tem que ter um controle microprocessado que vai dar inteligência, fornecer inteligência para ele. Esse controle é essa caixa bonitinha aqui. O terminal Orbicon de telemetria, terminal satelital de telemetria, que a gente chama, está instalado aqui em cima com magnetos, né? Deve ter uma foto na próxima slide, e ele se integra pelo controle por uma porta RS-232 ou RS-485. Isso é um padrão elétrico, que não é o padrão lógico, que é o protocolo. Isso é uma porta elétrica que eu entro e conecto diretamente aqui, padrão RS-232, e que vai transmitir um padrão lógico que é o meu protocolo. Nesse caso, pode transmitir em DNP 3.0. Esse cara, como esse cara é alimentado se o religador corta energia? De vez em quando. Esse cara é alimentado por 2 baterias de backup que existem dentro do controle microprocessado. Então, você vê, esse cara se alimenta normalmente a partir de um transformador aqui em cima, e ele alimenta essas baterias. Quando se corta energia, essas baterias entram, e como o terminal Orbicon, ele praticamente consome muito pouco energia, estamos falando de 652 miliamperes, ele consegue ficar ligado por muito tempo aqui, e a gente conecta diretamente nas baterias de backup aqui. Observe também que ele está no meio aqui dos fios, isso quer dizer que ele não sofre problemas de interferência eletromagnética. Existe todo um tratamento disso para não ter esse tipo de problema.
ok? Vamos ver, então, um pouquinho de detalhes da instalação. Esse é um terminal satelital Orbicon. Ele é vamos dizer, um dispositivo aqui do tamanho de uma embalagem de margarina de umas 500 gramas, um pouquinho menos, umas 300 gramas. Ele é um modelo que a gente se baseia aqui, modelo de 3 camadas. Ele é um modelo que tem, na realidade, um microprocessador aqui embaixo, onde eu posso programar esse processador, por exemplo, em linguagem Lua, estilo um Arduino. Logicamente, é uma coisa mais sofisticada que um Arduino, podem ter certeza disso, mas não deixa de ser um microprocessador. Em cima disso, ele tem um modem que vai trabalhar os sinais que serão enviados e recebidos, ok? Ele tem aqui também o que? Antenas. Então, ele tem 3 camadas. Vamos colocar um board, uma placa de microprocessador, uma placa de modem e uma parte de antena. E tudo isso é fechado, é lacrado, e ele tem um grau de proteção IP67, ou seja, ele aguenta poeira, aguenta umidade, e ele pode ser instalado diretamente no campo. Ele é instalado diretamente na caixa do microprocessador ou do controle microprocessado do ligador. Como ele é instalado? Se fura? Não, é um pecado mortal se furar uma caixa de controle de religador. Estava até brincando com o professor Gustavo. Mas Luiz Gustavo, você conecta isso daqui via magnetos ou via ímã. São ímãs de alta performance, você vem aqui e simplesmente conecta. Eu preciso ser especialista para fazer isso? Não. E depois eu venho aqui, eu conecto, eu tenho um buraco embaixo da caixa aqui, é um buraco estanque, você puxa, abre uma porta, passa e entra dentro, você tem acesso ao mecanismo do controle microprocessado e você pode fazer a instalação nas baterias e a instalação na porta RS-232 ou RS-485 do controle microprocessado. Esse terminal satelital é um terminal compacto, fácil instalação, significa que eu não preciso ser hiper, super, triple X especialista para instalar isso. Eu posso usar um eletricista comum para instalar isso, não preciso ter um astronauta para instalar isso. E não tem antena externa, antena interna, e isso diminui as ações de vandalismo. Isso é uma visão que eu tenho da rua. Aqui, só para uma informação, nós recebemos, esse é o segundo prêmio que a gente recebe, de IoT inovador do ano de 2020, nós recebemos um 2016 também, de inovação, quando a solução saiu, ela foi para o mercado, e essa solução está implantada em todo o Brasil, nas principais companhias de eletricidade, né, CGNEL, CPFL, algumas estão em processo, tem Energisa, tem outras, tem CEMIG, praticamente todas as cooperativas do sul do Brasil, ok? Já estão utilizando essa solução. Algumas estão em processo de homologação, outras já estão em campo, com um número considerável também na América Latina. Depois eu falo nos resultados, mas eu posso adiantar que hoje estamos beirando 5.000 equipamentos instalados na área de distribuição, considerando Brasil e América Latina. Vamos andar um pouquinho mais? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o dispositivo puramente satelital, que está integrado no controle do ligador, enviando informações passando para o satélite. Esse é um satélite geoestacionário, como falou bem o Augusto. Ele está acima de, se não me falha a memória, 35.900 quilômetros. É um satélite geoestacionário que ele acompanha a rotação da Terra, né? Você tem o LEO, que é o Low Earth Orbit, o satélite de baixa órbita, que está em torno de 60 até 2.000 quilômetros de altura, algumas aplicações com VHF. A Orbicon também tem uma constelação de satélite em LEO. Você tem o MEL, que é o Medium Earth Orbit, que é de 2.000 até 35.769 quilômetros. E acima de 35.900 você tem o geoestacionário. Hoje, esse satélite que a gente está trabalhando é um satélite que trabalha na banda L, 1.4 GB, 1.5, nessa faixa. É um satélite que principalmente acabou com os problemas
de interferência em termos de tempestades, em termos de efeitos climáticos, resolveu tudo. Então, muitas pessoas falam de névoa no Brasil. Não, não existe isso mais com banda L. Foi resolvido. Esse cara é integrado com a internet e é integrado com a SCADA, ou com o SCADA System da companhia. Por isso que é interessante que vocês prestem atenção nas possibilidades que você tem para trabalhar como engenheiro. Hoje você pode fazer a instalação, você pode fazer o projeto de instalação, você pode integrar esse equipamento, você pode desenvolver o protocolo DNP 3.0 no terminal satelital ou diferentes terminais. Você pode desenvolver middleware, você pode trabalhar dentro do SCADA, você pode trabalhando na parte de cybersecurity dentro das companhias. Você pode realizar VPN, você pode trabalhar com zona demilitarizada em termos de proteção, você pode integrar esse middleware em nuvem com Amazon, com Azure, com seja lá o que for em termos de nuvem. Então, o campo de aplicação hoje é bastante amplo. Para você ter uma ideia, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma outra solução, né? Eu tenho uma outra solução que é um equipamento que a gente chama dual. Ele é um modo dual, ou seja, ele tem um canal de comunicação que é satélite e tem um canal de comunicação para serviço celular e é chaveado automaticamente. Então, tem uma aplicação primária que é celular e a outra backup. Isso significa o quê? Se eu tiver uma torre de celular, ele vai funcionar. Se essa torre, ele vai funcionar pelo celular, pelo canal de celular. Se essa torre saturar com a quantidade de dados que estão sendo usados, ele automaticamente swap, ele automaticamente chaveia para o satélite. E eu faço uma função de backup. Tudo isso para garantir disponibilidade do canal de comunicação nas empresas, a gente fala de 3.9, ou 99,9% do tempo. Ok? Um pouquinho mais aqui. A solução, um pouquinho da solução, é interessante você perceber do que a gente está falando e como isso se relaciona. Aqui tem algumas palavras-chave, como confiabilidade e disponibilidade do canal de comunicação. É isso que caracteriza uma rede M2M, machine to machine, máquina a máquina, tanto para grandes companhias como pequenas cooperativas, ok? E isso pode ser utilizado principalmente em momentos que a gente chama de tensão elétrica, que você tem um consumo muito grande, ou durante fenômenos climáticos como tempestades. Ele viabiliza, no caso aqui, a integração das equipes de automação, diferentes equipes de automação, proteção e medição, que vão, em certo sentido, usufruir de dados recebidos dos dispositivos de campo. Esses dados estão sendo mandados. Imagina a quantidade de dados que eu tenho hoje dentro de um SCADA, caminhando depois para um corporativo, dentro de um ERP, Enterprise Resource Planning da companhia. Eu preciso ter um profissional só voltado para isso, um profissional expert em Data Analytics. Com tudo isso, ele visa que eu tome uma decisão correta e, principalmente, que eu tome uma decisão rápida e de forma clara e precisa. Podemos dizer que toda essa integração, toda essa sinergia, ela corrobora para o aumento dessa confiabilidade e disponibilidade dos dados provindos desses equipamentos de campo. Ou seja, a companhia começa a ter controle de todos os pontos do seu circuito elétrico, de todos os pontos de sua planta elétrica, facilitando o quê? Tomada de decisão, facilitando expansão, facilitando decisões estratégicas, facilitando principalmente o envio de equipes de operação e manutenção de campo. Ou seja, permite que o Smart Grid, que você tenha, você como participante de uma grande companhia, você como parte da companhia, você como parte de usuário, que você tenha um Smart Grid que realmente atenda às suas necessidades e que corrobore, principalmente, para que você tenha ganhos em termos de diminuição do custo de envio da energia e aumento da qualidade. Com isso, novamente, maior confiabilidade e disponibilidade do canal de comunicação, vocês já estão cansados de saber isso, melhoria na tomada de decisão, e aqui um ponto bem interessante, diminuição dos custos operacionais e manutenção.
a manutenção, alguns também devem ir trabalhar com manutenção. A manutenção é um ramo muito interessante, seja na automação industrial de processos industriais propriamente dito, seja na distribuição, porque ela tem índices que garantem uma qualidade. A qualidade é sempre importante quando você compara com alguma coisa. Então, a qualidade aqui, por exemplo, da manutenção, eu tenho índices de manutenção que dizem se a manutenção está boa ou não e se a qualidade em termos de corretiva, preventiva e manutenção preditiva. A gente tem observado uma transformações, e vocês podem até notar isso, que vai ser importante para vocês no futuro. As companhias têm diminuído, praticamente eliminado a automação preventiva. Quem está substituindo a automação preventiva hoje são os dispositivos de IoT. Então, o que você tem hoje? Um incremento nos índices de manutenção, como MTTF, Medium Time to Fail, ou tempo de bom funcionamento. Uma melhoria também no MTBF, Medium Time Between Fail, ou tempo médio entre falhas. E principalmente um dos grandes vilões da história, que é o MTTR, Medium Time to Repair, que é o tempo médio de reparo. Com isso, o que acontece? Se eu tenho na manutenção praticamente uma corretiva, eu vou realizar paradas programadas, tem que parar, o sistema tem que parar 1 hora para fazer a manutenção, não há problema nisso, mas isso tem que ser programado, não pode haver falhas automáticas. Praticamente esse MTTR vai para zero. Então eu tenho o tempo de bom funcionamento, é a soma do tempo entre falhas, mais o tempo de reparo. Como o tempo de reparo praticamente vai a zero, eu tenho o tempo de bom funcionamento igual ao tempo de falhas. Com isso, eu ganho em termos de envio de equipes de manutenção, principalmente para evitar, ou para analisar, ou para fazer o escadulamento da manutenção preventiva. Os equipamentos de IoT, então, vão me informar quando eu tenho que fazer e realizar a preditiva. Ok? Com isso, eu tenho uma melhoria no controle de qualidade de energia elétrica, que se traduz nos índices DEC, FEC ou SAIF em inglês, mas basicamente o DEC-FEC é a duração da falha, ou a duração equivalente por consumidor. E o FEC é frequência equivalente por consumidor, que é um bom índice para medir se você tem uma boa qualidade de energia elétrica. Ou seja, se você tem um fornecimento garantido. Então, o que ocorre? A rede, no caso, eu consigo integrar com a rede da Orbicon em termos de informações determinísticas. Lembra que eu falei que eu tenho modelos de integração? Eu tenho modelos da Purdue University, eu tenho modelos sempre de camadas. Cada vez mais, o que as empresas buscam? Que eu tenha informações determinísticas, que tenha informações com um tempo muito bem definido. E isso é uma das coisas, um dos diferenciais da rede Orbicon, da solução Orbicon, que a resposta seja uma resposta que tenha um tempo definido, para que o cliente tenha tranquilidade para trabalhar, ele tenha tranquilidade para saber que a qualidade de energia que ele está tendo está sendo bem analisada, e se houver um problema, ele consegue resolver isso rapidamente. Um pouquinho mais aqui, para andar, para a gente caminhar, já está caminhando para o final. Sempre me perguntam, a solução Orbicon, ela só não pode mandar comando? Sim, eu estou trabalhando bidirecionalmente, ou seja, eu posso mandar comandos, eu posso receber informações de telemetria, eu posso alterar parâmetros de controle, eu posso receber eventos não solicitados, que a gente chama de Urban Solace Reported by Exception, ou eventos que ocorram por exceção, alarmes. Com isso, eu posso realizar a proteção e a coordenação desses equipamentos, desses religadores de campo, que até no passado
né, relativamente não longínquo não era possível. A integração com o SCADA é uma integração relativamente simples. Praticamente, eu estou realizando parametrização dentro do SCADA. Não é afetada pelo clima e oferece uma cobertura com uma elevada disponibilidade e confiabilidade do serviço, principalmente em áreas que não têm uma cobertura ou têm uma tecnologia de cobertura. E, principalmente, isso é o grande diferencial da gente. Principalmente Orbicon aqui, nós conseguimos eliminar surpresas com custos mensais do cliente. O cliente, na realidade, muitas vezes, ele assinava um serviço, isso é um serviço também de dados que você assina como celular, e ao final do mês ele tinha uma quantidade muito grande de dados que ele não estava pensando que iria ter. A gente conseguiu, com a solução, eliminar essas surpresas. Existem gatilhos dentro do middleware, por exemplo, que a gente trabalha, um middleware de integração, que se ele passar, por exemplo, de 80% do consumo, ele envia um e-mail e ele pode ser programado, se chegar a 100%, ele pode cortar o fornecimento, mas você sabe de onde, pode cortar o tráfego, mas você sabe o tráfego, mas você sabe de onde foi cortado, e você pode mandar uma equipe de manutenção para resolver o problema, porque é um problema permanente, mas você sabe aonde está o problema. Isso é um diferencial muito grande. Não tem mais das equipes ficarem procurando onde ocorreu o curto ou esperar que o cliente ligue para falar que o transformador explodiu. Além de ser uma solução discreta para evitar, por exemplo, ações de vandalismo e robusta. Aqui é o que eu tenho aqui, aonde, a quem se destina. Isso é muito importante. Essa solução começou com cooperativas de energia elétrica, que são pequenas companhias de energia elétrica. Muitas vezes elas são responsáveis por construção, manutenção e operação das próprias redes, que são baseadas somente no que elas têm, nelas mesmo. E elas têm uma quantidade de associados, por isso que é o nome de cooperativa ou de cooperados. Ou pode ser utilizado também por grandes concessionários, como eu falei, hoje a gente tem grandes aplicações aí, grandes concessionárias em São Paulo e praticamente todo o Brasil, que são grandes companhias. E o importante é que é uma solução customizável, não é uma solução única, e que ela serve para regiões com uma cobertura de telecomunicação que seja instável, ou com pontos críticos que necessitam redundância, ou em regiões que realmente não têm uma cobertura. Aqui é uma instalação que ocorreu em Minas Gerais. De um lado não tem nada, de outro lado você tem um shopping center aqui. Tá vendo? Ele está bem pequenininho, bem escondidinho aqui. Ninguém vai dar uma estilingada, ninguém vai querer roubar isso porque tem uma antena para usar em casa. Ninguém vai querer fazer isso, ok? Então, é uma solução extremamente discreta que tem funcionado muito bem. Tecnologia de solução, tecnologia e solução, na verdade, isso é mais arquitetura, e essa é uma tela muito interessante que eu queria falar com vocês. Nesse slide, aqui nessa tela, eu posso ter uma visão, eu consigo ter uma visão geral da tecnologia, da arquitetura que a gente está trabalhando. Desde a integração de equipamentos de campo, no caso aqui eu tenho equipamentos de proteção, religadores, reguladores de tensão, banco de capacitores, aqui eu tenho smart meters, aqui eu poderia colocar subestações também, eu coloquei viaturas na parte de dispatch de espaço para as equipes de manutenção, que são integradas ao terminal satelital. Aqui, meu terminal satelital, que tem programação. Eu posso trabalhar em programação? Se você programa em linguagem C, ou programa em alguma linguagem parecida, programa em Python, é muito parecido, é muito fácil. É fácil para se integrar aqui e você começar a integrar com isso. Hoje eles estão utilizando aqui, como eu falei, o canal elétrico RS232, RS485. Eu tenho uma gama de protocolos de comunicação. Algumas soluções já estão feitas, DNP 3.0, Modbus, mestre de escravo, tem a BNT 14522 para medidores, tem a DLMS COSEN também para medidores, essa daqui mais no Brasil, essa daqui em toda a América Latina. Com isso, eu tenho, por exemplo, o meu terminal satelital integrado com o satélite. A gente tem, na realidade, um gateway Inmarsat depois, um gateway Inmarsat, um gateway Orbicon.
A Inmarsat é a constelação que a gente usa uma constelação de terceiros. A Orbicon também tem uma constelação, mas no caso aqui dos religadores, mais uma vez, para que eu garanta um tempo determinístico de resposta, e observe o que eu estou falando. Eu estou falando em informações estatísticas. Eu estou falando em informações que estão amarradas sob o ponto de vista determinístico e probabilístico. Então, também tem o ponto de vista de matemática nisso, que está integrado com uma solução de middleware, que está integrada com uma solução física de escada. Eu estive num congresso em novembro e percebe que parte desse escada está migrando para a nuvem. Nos próximos anos, parte desse escada vai migrar para a nuvem. E eu acredito que talvez no futuro, talvez não tão longínquo, no futuro próximo, toda essa escada deve migrar para a nuvem, preparando o arcabouço depois para aplicações de inteligência artificial de tomada de decisão. Então você vê, você como engenheiro, você pode trabalhar em qualquer área aqui. Pode trabalhar com equipamento de proteção, pode programar esse cara, pode trabalhar com medidor, pode trabalhar manutenção diretamente. Você pode programar aqui os protocolos ou outros protocolos específicos de mercado. Você pode trabalhar aqui no gateway da Orbicon. Você pode trabalhar no desenvolvimento de middleware, trabalhando com multimídia, trabalhando com o desenvolvimento de middleware propriamente dito. E você pode também trabalhar na escada, seja com data analytics, como analisador de dados, seja como um data mine, buscador de padrões dentro do banco de dados, ou seja, como um desenvolvedor propriamente dito. E você pode trabalhar também na cybersecurity aqui. Aqui a gente tem uma região de cybersecurity. Como eu falei para você, hoje essa porta aqui, essa comunicação é realizada por uma porta socket, que é habilitada pela TI da companhia. Mas ela pode ser utilizada também em uma zona demilitarizada aqui. Posso colocar também um firewall aqui específico, como eu também posso fazer, algumas companhias querem isso, a gente vendeu uma solução dessa para a Colômbia hoje, foi fechada, uma solução, por exemplo, de VPN, uma rede, uma VPN, uma rede específica de alto conceito aqui de cybersecurity, né, de alto grau de proteção aqui. É possível também, uma rede privada aqui é possível também fazê-lo. Caminhando para o nosso final, resultados, hoje a gente tem aqui, está um pouco defasado aqui, a gente tem 4.000, já passamos de 4.500 instalações, caminhando para 5.000. Essa é uma instalação que foi feita no Peru, lá em cima, no local extremamente remoto. Eu participei remotamente da instalação, eu fiz toda a parametrização do terminal satelital e eu fiz a parametrização do religador aqui, do controle do religador. O religador, a chave mecânica está aqui, eu atuei aqui remotamente, aqui do Canadá, sentado na minha mesa onde eu estou, eu fiz toda a parametrização remota utilizando o satélite. Não tem problema nenhum, eu fiz tudo isso, dá para fazer, alguns religadores permitem, outros não, mas eu auxiliei toda na parte da parametrização aqui. Ok? Houve uma melhoria, principalmente nos índices de qualidade dessas empresas, um gerenciamento mais fácil da infraestrutura instalada, uma redução do vandalismo, uma tomada de decisão melhorada em tempo real, ocorrendo uma automação do processo e, principalmente, que é o grande vilão da história, e houve um ganho bem significativo aqui, que é na redução do tempo e custo de manutenção. Aqui eu coloquei mais para ilustrar um estudo de caso. Isso recebeu, na realidade, um prêmio de estudo de caso de uma revista americana, que houve, não sei se vocês lembram, um ciclone em junho de 2020 no Brasil, né, na região sul. A rede elétrica foi completamente colapsada. Estão vendo aqui algumas fotos que eu recebi. Eu recebi isso de um solution provider que trabalha, um provedor de solução da região. E praticamente todas as tecnologias de telecomunicação caíram e somente os pontos que estavam com terminais satelitais Orbicon continuaram no monitoramento e forneceram relatórios do que estava ocorrendo, das falhas que estavam ocorrendo. Eles não saíram do ar e continuaram funcionando.
Com isso, a empresa teve um tempo mais rápido para reparar e colocar os serviços de volta, né, os serviços online, e suprir o fornecimento de energia elétrica dos clientes. Foi isso que ocorreu, foi um grande sucesso, teve uma repercussão, principalmente nos Estados Unidos, muito boa para a companhia. Conclusões, né? Conclusões, isso é interessante aqui que a gente feche, né? Aqui, operador, aqui até uma foto do operador nacional do sistema elétrico, né? Aqui eu tenho uma foto de um SCADA, o SCADA hoje que você vê os pontos assim, com os ligadores e com os equipamentos de proteção e distribuição, com os equipamentos aqui de proteção, com a rede, com grid, ou você pode ver aqui hoje no SCADA profissional, no SCADA profissional, isso é uma central de operação. Tem um técnico aqui operando, ele tem uma quantidade grande de telas. É interessante também, é interessante também em termos de aplicação que você tem, né? A solução Orbicon aqui, no caso, ela vai garantir que esses dispositivos de campo mantenham uma comunicação, principalmente com essa central de operação da distribuição, onde está instalada com escada, tudo isso feito de maneira transparente, como se tivesse ponto a ponto, né? Eu tenho hoje é um pouquinho diferente do processo para quem vem de automação industrial, que você tem um process SCADA, ou um SCADA de processo. Aqui eu tenho um remote SCADA, um SCADA remoto, porque o processo não está grudado, né? O SCADA não está grudado com o processo, ele está, e sim, numa situação remota. Eu posso integrar os ligadores e todos os equipamentos de proteção que eu falei, medidores de energia, hoje um carro-chefe nosso é o medidores classe A, e posso receber qualquer evento ou alarme que seja enviado. A gente busca sempre os clientes sem continuidade, né, sem conectividade, acreditamos que a solução Orbicon é a mais adequada, e principalmente um grande diferencial de mercado é o custo envolvido, facilidade de instalação. Hoje se instala esse equipamento rapidamente, estamos falando 1 hora para instalar um equipamento desse, contando desde a saída da companhia, demora mais para subir na escada do que instalar, a verdade é essa. Confiabilidade, uma elevação da confiabilidade e disponibilidade no envio de dados, permitindo uma tranquilidade ao final do mês. Para áreas com boa cobertura ou cobertura ruim, a Orbicon vai prover essa solução, sejam terminais satelitais ou terminais que a gente chama híbridos ou modo dual, né? Sempre agregando, na realidade, um valor e um diferencial à solução. Ok? Então, gostaria de agradecer a todos, né? Gostaria de agradecer a todos e eu espero, né? Espero nos encontrar em outras oportunidades, ok? Eu tenho um filminho, Luiz, professor Luiz. Oba, pode falar, Burian. Eu tenho um filminho aqui de 3 minutos, deixa eu soltar aqui. Tá escutando o som? Sim. É um filminho que mostra todas as nossas soluções aqui. É interessante, são coisas bem interessantes que a gente às vezes não percebe que dá para fazer com soluções satelitais e redes M2M. Esse número já aumentou muito, já passou de 2 milhões de subscribers. Essa solução originalmente desenvolvida para caminhões. Inclusive, quando você viaja, você vê um ponto branco em cima da cabine do caminhão. Instalado em cima da cabine do caminhão. Magnífico. Acordos, carreiras, containers, cadeia fria, equipamentos, caminhões Caterpillar, linha amarela, que a gente chama, a parte de óleo e gás.
5 línguas. Basicamente é isso. Então, agradeço a atenção de todos, agradeço o convite e a oportunidade por ter preferido essa discussão, essa palestra, esse nosso encontro. Ok? Muito obrigado, professor Luiz Gustavo, pelo convite. Beleza, Borinha. Eu acho que tem uma pessoa levantada aqui, o professor Pedro, acho que quer fazer uma pergunta para você aí. Pedro Ferraz. Perfeito, perfeito, Reinaldo. Puxa vida, que coisa bacana. Apesar de a gente saber que existe, né? A gente não sabe, assim, a grande maioria de nós não sabemos que tem uma solução assim tão possível, né? Principalmente na área de comunicação com satélite. E eu queria perguntar uma coisa, Belão. É o mesmo, possivelmente é o mesmo sistema de monitoramento de frota, né? Que nós temos em caminhões, qual que é a taxa de transmissão desse rádio, velho? Para diversas aplicações, ou a taxa é pequena, reduzida? Como que funciona? Então, vamos lá. Isso é uma pergunta que sempre nos fazem, né? Qual a taxa de transmissão? O que acontece, eu mando as informações por demanda. E eu te garanto um tempo, por exemplo, 15 segundos, eu te garanto, isso é garantido. Em 15 segundos eu consigo te garantir 100 bytes. E menos de 60 segundos eu te garanto 1000 bytes. Por que eu estou falando isso? Porque é um conceito diferente de uma rede TCP/IP. Na rede TCP/IP, ela fica aberta, para ficar mandando os dados. Independente do que eu entrar na rede, ela vai passar. A rede M2M, ela fica esperando a requisição do dado. Tem dado para passar, tem informações para passar, eu passo e fecho. O que eu te garanto é um pacote, né, de 6.400 bytes do equipamento para a central, e eu consigo mandar em termos de 10.000 bytes para o equipamento. E eu te garanto um intervalo de 15 segundos, por exemplo, para 100 bytes. Na aplicação... multiplexado, então. Multiplexado, na realidade, ele quebra, né? Você vai para a camada OSI, ele vai cuidando, ele vai montando os pacotes, né? Tem o protocolo específico do satélite, que tem garantia, tudo cybersecurity, que é o protocolo específico para mandar os dados do satélite, que não é um protocolo aberto, é um protocolo dedicado da Orbicon, não é aberto, por motivos de segurança, claro, por aplicação satelital. Mas, assim, para te dar uma ideia, hoje eu consigo, por exemplo, mandar um comando para o religador. Por exemplo, o religador abriu, estou aqui. Isso é o que ocorre a meu dia a dia. Uma aplicação em Pucallpa, Peru, perto dos Andes, na fronteira entre Peru e Acre. Não tem absolutamente nada de cobertura. O religador está lá. Da minha mesa, foi isso que foi isso que ocorreu, isso que ocorre no meu dia a dia, eu consigo abrir o religador em 7 segundos. Mando o comando, 7 segundos, plá, ele tripa, né? Que é o jargão, né? Ele tripou, plaf, ele abriu. Aí, o que acontece? Quando ele abre, na realidade, eu mandei o comando para o controle, eu mandei o comando para o satélite desceu, comunicou o terminal satelital. O terminal satelital ele tem um script lá dentro, em linguagem Lua. Ele escreveu na porta serial dele, que está conectada com o controle do reconectador, do religador. Reconectador é espanhol aqui. Religador. Porta RDS 232, protocolo DNP3. Você pode abrir? Abra. O controle do religador mandou para o religador a chave de manobra, o comando elétrico. Ele abriu. Plaf, plaf, abriu. As buchas, os sensores, né, vamos dizer isso, informaram que ele abriu. O controle do religador recebeu essa informação, escreveu na porta serial dele, mandou para o terminal satelital, mandou para o satélite, passou pelo middleware e jogou na escada. Mais uns 8 segundos devido ao refresh do escada. Então, eu tenho um ciclo de comando de 15 segundos. Se eu for buscar informações de requisição, como tensão, corrente, fator de potência, características do religador, estado da bateria, SFE, SF, ground fault, eu tenho um pacote, é o maior pacote que eu tenho.
Esse pacote, o ciclo dele, uma requisição de pacote completo e volta, demora em torno de 20 segundos, às vezes 25, dependendo do número de tags que eu estou trafegando. Entendi. Entendeu? Então, são elementos de baixa quantidade de dados, São elementos né? de baixa quantidade. Mas, enfim, por causa da latência mesmo de tempo, principalmente do satélite, né, O Reinaldo? satélite é baixa quantidade, por quê? Porque o satélite não é tão barato. Mas você está pagando o quê? Você está pagando a confiabilidade e disponibilidade do canal, do elemento ali. Por quê? Porque um religador ele faz parte de uma operação crítica. Se meu religador abre ou ocorre alguma falha, e você pode programar em termos de threshold, em termos de controle, o próprio religador, se ocorrer, por exemplo, uma subida de uma corrente ou uma tensão, ele informa diretamente que o protocolo DNP 3.0 tem uma característica chamada URB, que é Unsolicited Reported by Exception, ou seja, o evento, o envio de informações por exceção. Isso, a minha rede M2M te garante que vai estar conectado 99,9% do tempo. Eu te garanto. Ele trabalha isso. com watchdogs, que esses watchdogs que eles chamam, né? Sim, por evento. É por evento, ele trabalha por evento. O hot dog é um pouquinho. Hot dog, que eu já estou com fome aqui. O hot dog, na realidade, ele é um pouquinho diferente na distribuição do que na automação de processo. Tá. O que substitui o hot dog aqui, na realidade, é esse URB, essa característica, que você tem que programar no controle do religador. E isso não é programado no terminal satelital. Quem faz isso, quem deveria fazer isso, é a companhia elétrica. Mas, no fundo, quem tem feito isso é a gente. A verdade são vocês para garantir o serviço. E Reinaldo, uma pergunta assim, não sei se é competente, né? Assim, a pergunta é boa. Não, sim, Mas quanto que fica um sistema desse, um satélite, um comunicador satelital e uma assinatura mensal para ele? Só para título de curiosidades, assim, e aplicações também possíveis. Tá. Eu não sou muito cara. Logicamente, eu sei os preços, né? Logicamente, eu sei os preços, mas só para ter uma ordem de grandeza. Esses valores eles variam muito, principalmente. Esses valores variam muito, principalmente se você tem uma quantidade muito grande de terminais instalados. Eles abaixam bastante. Mais ou menos a gente trafega num religador. Mais ou menos a gente trafega num religador em torno de 100K bytes por mês. Certo. Isso é um preço. Por quê? Porque isso vai variar o preço. Você tem dois preços. Você tem o preço do terminal satelital e você tem o preço do serviço mensal. O terminal satelital, ele varia mais ou menos em torno de $500. Vai depender da variação de dólar. Esse é um preço básico para você ter uma ideia de ordem de grandeza. Logicamente, ele pode até ficar mais baixo, pode ficar bem mais baixo, mas é uma ordem de grandeza. Esse valor é o que a gente chama de CAPEX, que é quando a companhia instala e ela pode depois colocar ou embutir o preço dessa instalação na tarifa final para o cliente. Então, esse preço para a companhia não varia muito, não é muito importante. Logicamente, se fosse 5.000 seria, mas assim, ela consegue embutir depois no preço da tarifação nisso. A companhia se preocupa muito com o OPEX. O OPEX seria o serviço. Está falando alguma coisa aí, $25, vamos pensar nisso. Né, por mês. $25 por equipamento. Por equipamento. Para 100 KB. Para 100 KB. É mais ou menos uma ordem de grandeza. Entendi. Entendi. Tem várias aplicações, principalmente
eu tenho feito alguns estudos em cidades inteligentes, sabe, Reinaldo, e muita coisa interessante nessa faixa, inclusive microterminais de avaliação, por exemplo, de vídeo. Hoje, você não precisa estar trafegando o vídeo todo, né? Mas você pode ter uma câmera de vídeo hoje detectando eventos que geram um sinalzinho, por exemplo, um sinal de ok, ou verdadeiro ou falso lá, tem ou não tem, né? E ser enviado isso daí. É muito interessante esses processos, principalmente, como você falou, em regiões que não tem comunicação nenhuma, né? Beira de lagos, beira de rios. Beira de rio é um problema que ocorreu. Por quê? Porque a maioria dos outros equipamentos, tem a nossa concorrência também, a gente tem uma concorrência, claro, não estamos sozinhos no mercado, existem equipamentos excelentes também que são nossa concorrência, e a nossa briga sempre é isso, a verdade é essa, esse é meu dia a dia, brigar com concorrentes e buscar uma solução que seja melhor, que tenha o melhor custo-benefício, né? E, por exemplo, havia muito problema, a gente teve isso numa companhia grande no Mato Grosso, e que havia reflexão do sinal na água do rio. Eu não vou falar o nome do equipamento, mas deles, do nosso concorrente, mas o que acontece? O sinal refletia na água do rio e perdia a conexão. A gente colocou lá, porque eu participei também desse projeto, e resolveu a parada. Tanto que foram trocados... não vou falar o nome da companhia, porque foram trocados equipamentos e a gente está no processo de troca desses equipamentos. E foi uma solução que ficou bem legal. A gente sabia que funcionava e a gente mostrou para eles, fizemos protótipo, funcionou bem. Você falou num ponto interessante, professor. Na verdade, esse equipamento não é um equipamento muito voltado para a transmissão de imagens. Vou ser sincero para você. Porque não tem uma banda larga. Sim. Um dos problemas de ter uma banda larga, como eu te falei, ter uma banda TCP/IP, isso, um dos grandes diferenciais que temos. Muitos clientes, na realidade, faziam um contrato de, por exemplo, 5 mega, 10 mega. E ao final do mês, como é uma banda que entra tudo, ao final do mês tinham 40 mega, 60 mega. Eu tive numa companhia lá no norte, também não vou dizer o nome, que tinha 160 mega mensais. E eles tinham um contrato de 5 mega. Sim. Então, aí dá um excedente. Imagine que você tem 1.000 equipamentos. A gente conseguiu resolver esse problema e esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem. Uma outra situação que você também mencionou aqui, bem legal, envio de imagem. Hoje, com o advento aí, principalmente de aplicações de inteligência artificial, machine learning, e principalmente aplicações de matemática, ferramentas matemáticas para inteligência artificial, isso é um dos pontos do livro que nós estamos escrevendo junto com o professor Augusto, utilizar soluções de SVD e PCA, Singular Value Decomposition, e Principal Component Analysis, em que eu consigo quebrar essa imagem, eu consigo eliminar ruídos e só enviar aquilo que realmente precisa para a montagem de imagem. Já te falo uma coisa que vai ocorrer nesse ano. A gente vai entrar com uma solução chamada OGX, ou OGX, que vai, na realidade, permitir, mesmo sobre uma banda L que a gente tenha um canal de comunicação transmitindo uma quantidade extremamente bem maior de informações que a gente tem hoje. E que possivelmente vai depender das aplicações, ela possivelmente vai ser lançada em agosto, a gente vai fazer o launch dela, o lançamento, vai dar muita diferença, e eu acho que com soluções voltadas com SVD e PCA, você vai conseguir transmitir o vídeo, talvez não totalmente o vídeo inteiro, mas as partes principais de um vídeo. E aí você pode analisar por comparação, né? Tem a mão.
de repente, não tem o dedo, ou tem 2 dedos, mas teve uma alteração. Eu só informo que houve alteração na mão, por exemplo. Entendeu? Eu analiso a imagem e eu não preciso mandar a imagem de novo, porque o que alterou foi só os dedos, por exemplo. Né? Esse tipo de aplicação que é possível. Eu estava até pensando um subprocessamento da imagem aqui e mandar só o resultado, na verdade, dessa análise, né? Por exemplo, vamos contar os carros aqui de um semáforo, por exemplo, né? Ou um fluxo de carros dentro de uma cidade, né? A câmera já está fazendo, já conta e manda o resultado só, né? Manda lá 12 carros. Consolidado. Né? Isso já é uma aplicação, até o Pedro deve estar assistindo aí, deve estar dando risada. Isso é uma aplicação que se usa para óleo e gás. Sim. Então, você tem um processamento. Hoje a gente tem aplicações, chama Leak Detection, detecção de vazamento. Uma das aplicações que a gente tem no México. A gente tem 2 terminais e a gente pega a referência deles em termos de transformada de Fourier no envio da onda. Você analisa a transformada de Fourier e verifica a diferença de fluxo de um lado para o outro. Se entrou X e saiu X sobre 2, perdeu-se alguma coisa no meio do caminho, possivelmente é um roubo, um thief, ok? E isso é analisado, eles analisam o fluxo dentro do pipeline. Só que o que acontece? Isso tem que ter um processamento muito grande. Inclusive, eles não conseguem fazer esse processamento nem com PLC, eles fazem com PAC. Quem trabalha com isso é National Instruments. Eles têm não trabalham com PLC, porque o PLC não consegue processar isso. Eles trabalham com PAC, que é um controlador lógico programável anabolizado, vamos dizer isso. E aí você consolida essa informação e uma vez que você consolidou, você manda para o satélite. Isso é possível de ser feito também. E para óleo e gás é uma coisa. Isso é possível de ser feito. Muito obrigado, Reinaldo. Muito obrigado pela palestra, fenomenal. Eu agradeço a oportunidade. Isso é muito legal. Muito legal. Obrigado. Tá bom. Tem mais alguma pergunta? Tranquilo? O Gustavo, Luiz Gustavo? Parabéns, professor Burian. Excelente aí a palestra. Queria ver com você o seguinte, você comentou que aquela solução, ela ficou aí mais ou menos 7 anos sem dar nenhum problema, né? Você precisou de alguma solução que você precisou colocar redundância desse dispositivo em função da localização, da dificuldade da instalação ou não? Não, nunca precisamos de redundância. Tá. Tanto que não se trabalha com redundância nesse tipo de solução. Na realidade, o terminal não conversa com outro terminal, você conversa com a central de operação, ele conversa, na realidade, com o Gateway Orbicon. Esse Gateway Orbicon, fisicamente, está aqui no Canadá, tem 2 prédios. Na realidade, a gente nem sabe onde está isso. Nem os próprios funcionários. Eu estou aqui 8 anos, vai fazer 8 anos, e eu não sei onde... Eu tenho uma ideia de onde esteja, mas não é apresentado para a gente, por motivos de segurança. Então, na realidade, o terminal ele tem que conversar com o gateway sempre. Um terminal não conversa com o outro. Então, e como eu estou utilizando uma rede M2M, eu tenho um elevado grau de confiabilidade. É garantido pela constelação de satélites, né? A Inmarsat me garante isso. Tá. Pensando numa aplicação de rede de distribuição, existe algum projeto que faz o controle de demanda? Porque você precisa... você pega um bairro residencial, ele praticamente consome aí só no final do dia e no começo do dia, né? E aí você pega ao longo do dia, as pessoas vão para a indústria, vão para aquele... Então, assim, existe algum projeto pensando nisso que você consegue fazer o chaveamento em função da demanda necessária para aquele momento? É possível, sim. Hoje, um carro-chefe que a gente tem hoje é para grandes consumidores. Então, você usa o Smart Meter e você usa um terminal para uma fábrica. E ela mede um medidor industrial deles. E vale a pena, porque é um consumo grande, vale a pena ter um medidor para um terminal satelital para um medidor. Projeto que a gente está trabalhando hoje, já faz uns 2 anos, o que é feito? Você integrar para pequenos usuários. Para integrar para pequenos usuários, para uma residência, por exemplo, não vale a pena você comprar um terminal satelital.
Então, o que você faz? Você pode pôr um dispositivo LoRa, por exemplo, e se integra com vários dispositivos LoRa. Você faz pequenas redes LoRa, 6, 8 quilômetros. Ela junta tudo e manda para uma RTU, uma unidade terminal remota, e essa RTU eu conecto com o meu terminal satelital. Teoricamente, eu posso atuar ou não no terminal, mas eu tenho informação quando eu quero ter. E isso é importante, porque muitas companhias elétricas, já tem algumas no Sul, mas principalmente na América Latina. Eu fui numa conferência na Colômbia, estive numa conferência, eles falando que tem o quê? A ideia do medidor inteligente integrado com uma solução dessa, que eu posso realizar o corte e eu posso realizar o religamento da energia elétrica remotamente. Eu não preciso enviar uma equipe de manutenção para brigar com o cara que vai cortar a energia dele. Eu simplesmente, digitalmente, eu desligo, ele pagou a conta, eu ligo automaticamente. E tem mais. Em alguns países já estão vendendo cartões de energia pré-pago. Você compra um cartão, por exemplo, você que é uma pessoa rica, tem um apartamento na praia, esse apartamento não precisa estar com energia. Então, o que acontece? Você aluga a Airbnb ou qualquer outra coisa, o que acontece? Você compra um cartão de energia para 2 dias. Você entra no sistema e habilita energia elétrica para aquela residência, para aquele apartamento, durante 2 dias. Quando o inquilino de 2 dias sair, ele praticamente corta essa energia automaticamente. Não há problema. Para a companhia elétrica, excelente, porque ela já tem a garantia que vai ser pago, porque você pré-pagou a energia elétrica que vai ser consumida. Se vai consumir ou não, para ela tanto faz, porque você já pagou. Mas para isso eu preciso ter um smart meter instalado. Beleza. Isso é uma aplicação bem legal. Uhum. Excelente. Tranquilo. Beleza, Burian? Vim aqui tranquilo. Valeu aí pela apresentação, viu? Tá, muito obrigado pela oportunidade, todos presentes. É um grande prazer estar com vocês e espero que a gente se encontre aí num outro momento aí, tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos.